Oi, pessoal, tudo bom? Meu nome é Lucas, eu tenho 23 anos, eu fiz estatística pela Unicamp, eu sou da turma de 2015, me formei em 2018 e entrei no mercado de trabalho para trabalhar com estudos de bioequivalência. E estamos aqui aprendendo e estudando desde que eu entrei na escola, mas depois na faculdade, e continuo estudando agora todos os dias para fazer esses estudos de bioequivalência. Para quem não sabe, estudos de bioequivalência são estudos de pesquisa clínica que eles são focados em trazer uma nova droga, uma droga genérica para o mercado. Então já existia uma droga que foi inventada, que é referência hoje em dia, e existem estudos clínicos para tentar trazer novas formulações mais baratas, mais acessíveis, novas para o país, dessas mesmas formulações que já estão no mercado, né, desses fármacos. E hoje em dia eu trabalho como responsável pela etapa estatística desses estudos. Olá, tudo bom? Meu nome é Ramon, tenho 27 anos. Em 2012 eu entrei na graduação em Biologia, fiz 4 anos de graduação, me formei como biólogo e entrei logo em seguida em Estatística. E durante a Estatística eu comecei a estagiar junto com o Lucas, com bioequivalência, né? E daí desde o começo desse ano, 2020, eu fui efetivado e estou como cientista de dados também, né, usando estatística e ciência de dados na área de saúde. A primeira pergunta é se vocês indicam a utilização de software livre no mercado de trabalho e por quê? Sobre a utilização de softwares livres para fazer análises estatísticas em específico, eu sou a favor. Eu acho que apesar de os softwares livres eles não oferecerem essa experiência muitas vezes premium que um software pago acaba trazendo e uma assistência, né? E muitas vezes a gente acaba tendo que se virar com o pouco que tem e a gente tem que aprender muita coisa sozinho. Ao mesmo tempo, existe uma grande comunidade pelo fato dele ser livre e acessível às pessoas, trabalhando junto para desenvolver técnicas científicas, códigos, soluções inovadoras, e ele está sempre se renovando. É muito difícil você acabar acompanhando isso. Você tem uma ferramenta que você tem que se adequar o tempo todo, em vez de uma ferramenta que se adequa a você. Mas acaba sempre compensando muito mais, porque você aprende mais e ela sempre é livre para você utilizar. Não tem que trabalhar com renovações e validações, é bem mais tranquilo. Eu sou um pouco suspeito de falar em relação a isso, porque eu mesmo implementei, o Lucas acompanha tudo isso, uma série de funções, soluções em R para as nossas análises de estatística, de bioequivalência. E graças a isso a gente acabou se livrando de um software pago, extremamente caro, que nem sempre a gente tinha liberdade para fazer tudo que a gente queria da mesma forma que a gente tem quando a gente usa o R. Porém, ainda assim, eu acho que depende muito do caso. Porque o software pago ele também traz muito conforto. E às vezes, quando alguma coisa der errado, a gente precisa de alguém para se responsabilizar. Então, se você está rodando uma análise estatística com software livre, um pacote que é livre, que é a comunidade que monta, se implementar alguma coisa errada, você fez uma análise errada por causa disso, isso daí é muito mais culpa sua de não ter garantido que você estava usando o pacote realmente certo. Agora, se você contrata um software pago, né, alguma coisa fechada, uma solução fechada para o seu problema, e eles implementaram errado, aí a culpa, a responsabilidade é deles, não é sua, né? Porque você está pagando para eles te dar um produto que venha certo. Então, eu acho que tem muito disso também, de você ver qual que é o seu caso, né? Com o que você está trabalhando. Você tem essa liberdade de essa flexibilidade ou não, né? Eu acho que a principal questão é justamente essa, né? Porque em termos de custos, em termos de aprendizado, em termos de flexibilidade, uma plataforma livre, um software livre, na minha opinião, vai ser sempre melhor. Mas a gente tem sempre que olhar a questão da responsabilidade. Se der ruim, né, às vezes é melhor você ter um software pago mesmo. Vocês comentaram que vocês usam bastante
software livre. No caso, é o R que vocês usam mais, né? Sim, sim. Usa o R, depende, para a parte estatística a gente usa mais o R mesmo, mas eu e os outros meninos que trabalham com ciência de dados, a gente usa também bastante Python. É. A gente é R e Python que a gente usa. Uhum. E dado que tanto o R quanto o Python, eles não são softwares homologados, como vocês acham que a empresa que vocês trabalharam optaram por utilizar um software livre ao invés de um software pago? Eu acho que a principal questão é o custo. Não tem o custo de pagar um software, uma plataforma paga. E para a gente migrar, principalmente para a parte das análises, porque na análise de bioequivalência você está falando se um medicamento pode ou não ir para o mercado, né? Então, você pode liberar uma coisa que vai fazer mal ou liberar uma coisa que não faça efeito se você fizer a análise errada. Então, a gente teve que fazer muita validação interna. A gente fez muita validação interna rodando, tanto com o padrão ouro, o software pago, premium, padrão ouro, com tudo que a gente montou e fez no R para mostrar, ó, tá sempre dando o mesmo resultado. Então, vamos congelar agora. Congela essa biblioteca nessa versão, congela o R nessa versão, vamos rodar só desse jeito. Se a gente for atualizar, a gente tem o resultado antes e o resultado depois, olha se mantém tudo igual, né? Então, teve que ter todo esse processo, no caso nosso, pelo menos na parte de bioequivalência, para passar por uma plataforma aberta, precisou todo esse processo, né? A gente sempre usava uma plataforma paga com padrão ouro. Na verdade, a gente usava duas, a gente usava o software próprio para bioequivalência aqui, e o SAS, e o R, e comparava os três e tinha que dar igual nos três. Estava dando igual nos três, então a gente podia usar o R. Então, foi um processo mais trabalhoso, mas que agora tem essa validação interna. Sim, é bem no segmento do que o Ramon falou. Com a parte, como a gente trabalha com pesquisa clínica, né? Então é uma área que, lógico, a gente tem que fazer certo em todas as áreas, a gente tem que ter o máximo de precisão técnica, mas a gente, além de tudo, é monitorado por uma agência regulatória que vê se a gente fez tudo certo, se está tudo certo. E isso vai a parâmetros até mesmo internacionais. Além do ganho com o custo do software, e isso vai muito além de simplesmente ter que pagar um software. É não ter que pagar um software para um time de 4 pessoas, para um time de 8 pessoas. Porque conforme, por exemplo, com um estudo de bioequivalência específico, a gente tinha que começar a fazer mais e mais e mais. A gente tinha mais funcionários que precisavam fazer bioequivalência, mas a gente tinha uma licença. Então isso fica caro, e é muito caro mesmo, uma licença de um ano. Além disso, eu acredito que o software livre, apesar dele cobrar de você muito conhecimento técnico, você ao mesmo tempo tem muito controle do que você está fazendo. Então, especificamente nessa experiência que o Ramon falou sobre o SAS, sobre o Winolink, foi o que a gente usou, o Phoenix Winolink era nosso, é um software queridinho do mundo da bioequivalência. A gente muitas vezes não conseguia mexer, não sabia o que estava sendo feito, demorava para entender. E com o R, conforme a gente foi aprendendo, a gente foi sendo dono do conhecimento que a gente estava aplicando, a gente tinha controle maior do que fazer, do que não fazer, quando fica igual, quando não fica, o que é isso, o que não é, porque aquilo está livre. A gente não tem que comprar um treinamento, a gente não tem que esperar um workshop. Aquilo estava livre numa comunidade que discute e felizmente, além disso tudo, o R ele está muito presente na comunidade científica. Então, discussões científicas muitas vezes estão pautadas em R, então acabava facilitando muito mais a nossa vida. Então, estava muito presente nessa parte também. Ramon, você comentou, né, que você acabou desenvolvendo algumas aplicações em R. Foi utilizando o Shine, ou não? Na verdade, foram duas etapas. Teve uma primeira etapa que não foi usado no Shine mesmo. Basicamente, tem uns arquivos de funções, como se fosse uma biblioteca nossa interna,
e um outro arquivo que a gente coloca só os parâmetros que a gente quer em relação àquela pesquisa clínica e manda rodar, né? Então, aí, dependendo do caso, se for um estudo um pouco diferente, a gente consegue fazer umas adaptações. Só que mais recentemente, uma outra colega nossa de equipe, a Suelen, ela montou toda uma interface em Shiny para essa aplicação. Então, acho que ainda faltam alguns detalhes, do mesmo jeito que as funções sempre tem algum detalhe para fazer, mas a gente trabalhou nessas duas etapas. Uma primeira etapa, só tem um arquivo mesmo, um ponto .r, que você joga lá dentro para cada variável que você quer, a configuração que você quer e manda rodar. Tá rodando? Tá tudo funcionando? Aí agora vamos para a etapa de botar isso numa interface e deixar tudo mais bonitinho. Vocês poderiam explicar um pouquinho mais o que é o RShine, para quem não conhece? Se eu fosse colocar de uma forma bem simples, né, eu diria que o R mesmo, ele é só código, né, só texto. Ele é como se fosse um livro. E se a gente quer fazer um filme com esse livro, a gente usa o Shine, né? Então a gente consegue colocar qualquer interface gráfica, a gente consegue, se a gente quer fazer relatório dinâmico, dashboard, a gente consegue usar o Shine. Se a gente quer usar um aplicativo, da mesma forma que o pessoal consegue fazer um aplicativo usando em C, em Java, a gente consegue fazer um aplicativo com R usando o Shine, né? Então, sempre que a gente quer dar uma cara, uma interface, né, que a gente quer que o usuário possa interagir visualmente com o código, né, com a programação, com os parâmetros, subir um arquivo, fazer qualquer coisa assim do tipo, a gente pode usar um Shine para ter essa interface com o usuário. De forma simples, eu colocaria assim. Acho que o Ramon ele deu uma descrição perfeita assim sobre o Shine. Ele realmente é uma ferramenta desenvolvida pela equipe do R Studio, para tirar o R, essa cara de código, né? Para pessoas que são muito leigas, isso acaba sendo só um monte de script de programação que só quem entende consegue fazer. Então, é a diferença entre você usar o seu computador direto da prompt de comando, ter que ficar fazendo aquele monte de código e entender tudo que o seu computador faz, ou ter alguém que desenvolveu um software que tem uma interface, botões, imagens, para você poder trabalhar em cima daquilo, sem ter que fazer código em cima. Então, o Shine, ele te possibilita criar um aplicativo onde você pode mexer de maneira dinâmica nas análises estatísticas sem ter que fazer o código. Alguém já fez por você. Então, tudo vira botão, tudo vira um lugar onde você pode interagir. Lógico que você pode voltar a fazer códigos assim, mas o Shine, ele é feito para você simplificar a análise estatística que foi feita com aquele monte de função e pacote. Lucas, Oi. quais foram para você as maiores dificuldades em aplicar uma análise estatística em um problema que é da área farmacêutica? E como a utilização do software te ajudou nisso? Eu acho que o maior desafio em fazer análise estatística na área farmacêutica foi entender a área farmacêutica. Então, não só no sentido das coisas técnicas, que não são da minha área que eu precisava saber. Isso teve muita dificuldade no início, porque como a gente é o estatístico, mesmo as farmacêuticas, elas em assuntos delicados sobre começam umas continhas, não, o estatístico sabe. E eu me deparei muitas vezes com essa situação de que, gente, mas eu não entendi nada. Para eu ser estatístico, eu não sei. Isso daí está falando de liberação de fármaco, de como ele se comporta no sangue. E eu tive que aprender muito com relação a isso, né? Então, ao mesmo tempo, teve essas questões técnicas farmacêuticas, mas também teve os soft skills, no sentido de eu ter que ser mais didático o máximo possível e simplificar muitas coisas. Faz parte muito do meu dia a dia eu fazer isso de uma forma clara, né? Então, é bem difícil da gente desapegar aquele nerd interior que quer sempre dar aquela resposta que desvia, que não é sim nem não. Assim, o mundo científico tem muito disso, né? E ter que desapegar disso, ter que fazer isso de uma forma clara, ter que saber a hora de não. Eu sei que a ciência não me deu mais nada, mas agora eu preciso fazer uma decisão para alguma pessoa ouvir e entender.
sim, faça isso. Não, não faça isso. Isso aqui quer dizer algo ruim. Isso aqui quer dizer algo bom. E na aplicação com softwares, isso aconteceu muito na hora de sair da parte estatística e entender a conta que eu estou fazendo. Principalmente quando a gente recebe um estudo clínico muito grande, a gente fica desesperado para fazer um monte de análise e pensa em tudo que pode ser feito. Mas muitas vezes eu tive que aprender a ponderar quão útil elas vão ser, no sentido de que não dá para matar formiga com canhão e que as pessoas têm que entender o que eu estou fazendo. Então, não fazer modelo sempre, ter que fazer mais testes e ter um apelo muito mais visual. Então, sobre os softwares, eu tive que desenvolver habilidades de manipulação de banco de dados, tanto para usar os meus dados e analisar, quanto para apresentar. Uma coisa que eu faço muito, que é muito comum que eu faço, para poder apresentar os dados e mandar em relatório, eu manipulo eles já dentro do R para imprimir, para formatar. Isso eu já utilizava dentro do R. E também como fazer os gráficos serem da melhor forma possível e quais deles são úteis de usar. Então, eu acho que na parte de usar software estatístico, é sobre automatizar os testes, é sobre automatizar as formatações, tanto de tabelas quanto de gráficos, e tentar simplificar o jeito que eu vou passar as informações adiante, né? E essas informações que tem que ter esse conhecimento farmacêutico, né, que eu precisei aprender. Eu não vou poder dizer para você que, não, é só com estatística isso eu me virei. Não. Principalmente porque a gente tem guias no Brasil, na Europa, nos Estados Unidos que a gente tem que seguir. Eu tive que aprender muito deles também. Para vocês, na área da saúde, quais são as análises estatísticas mais utilizadas? São as análises inferenciais? São as descritivas? É uma modelagem? Qual que vocês acham que é a mais utilizada? Eu acho que, assim, pensando no conhecimento que eu tive durante a graduação, eu já posso dizer que a modelagem na pesquisa clínica ela é dificilmente utilizada, porque ela nunca é simples. E geralmente os experimentos científicos, né, os experimentos clínicos, eles são realizados muitas vezes para responder uma pergunta. Hoje em dia é feito um estudo baseado em evidência. E a evidência clínica é uma coisa que passa por muito estudo durante o seu desenvolvimento para chegar em uma variável clínica e para chegar em o que eu preciso saber, maior ou menor. O teste é melhor com referência, sim ou não? O meu indicador biológico que eu escolhi, ele passa desse limitante que o médico disse ou não? São coisas sempre muito bem específicas. Então, a modelagem muitas vezes não entra. A análise de bioequivalência é um modelo estatístico. Agora eu vou me contradizer, mas ele é um modelo estatístico e ele está todo descrito na legislação brasileira. Está no Diário Oficial. Então, eu não tenho que modelar. Eu aplico o método, que é um modelo, mas não é uma modelagem. É diferente de eu calibrar o modelo, selecionar e tirar variáveis. Todas as variáveis elas já estão prontas, principalmente por isso está na legislação, está tudo muito pronto. Agora, o que vai além disso, principalmente, isso eu uso todos os dias, é a cabeça de estatístico que a gente aprende quando a gente vai aprender sobre planejamento de experimentos, né? Então, na hora de fazer um protocolo, é planejar experimentos. É Fischer na cabeça, uma senhora toma chá, esse tipo de coisa não, como que eu vou tirar esse viés? Como eu vou ver essa causa e consequência da melhor forma? O que eu posso fazer ou não? Esse N que eu preciso é factível? O que eu tenho que abrir ou não de mão, né? E aí, assim, de metodologia estatística, já que eu não uso muito, ou eu uso um modelo pronto, ou eu não modelo, o que acontece muitas vezes são esses testes estatísticos de 2 populações, 3 populações, então aparece às vezes a nova, aparece teste de Fischer, né, para caso eu precise de um teste categórico, né, então aparece análise de variáveis categóricas, teste quadrado, teste de Fischer, aparece muito teste T de Wilcoxon. Quando eu saio um pouco da bioequivalência, eu volto a precisar de normalidade, de verificar a normalidade, fazer esses tipos de teste. Mas eu acho que, no geral, são essas metodologias estatísticas que eu utilizo. Bom, eu sempre tive um viés muito
dessa ligação, né, de estatística com biologia, né? E eu vejo a estatística como um conjunto de ferramentas, né? E nessa área da biologia, mais ligada a biológicas e saúde, a gente tem um conjunto de ferramentas, eu acho que um conjunto de ferramentas mais inferencial e mais descritivo mesmo, né? Eu vejo pouca modelagem, mesmo na biologia, eu via modelagem, às vezes o pessoal usava em ecologia, em coisas de genética de populações, mas aí quando você começa já a chegar na parte de genômica, bioinformática, que está mais ligada à saúde também, e agora também na área farmacêutica, é muito mais inferencial, né? A gente tem, principalmente na área de saúde, em termos de pesquisa clínica, né, de bioequivalência, igual o Lucas já falou, tem muita coisa que já está estabelecida na legislação, a gente não tem tanta liberdade para mudar em termos de modelagem, é um modelo que tem que seguir, você faz inferência sobre os parâmetros que estão ali, né? E a parte que eu vejo que tem espaço para modelagem, por exemplo, igual a gente está numa situação agora de pandemia, né? Tem essa parte de modelagem epidemiológica, é uma área que tem. Mas a maioria das áreas que eu vejo mesmo, ou é uma questão inferencial mesmo, que é igual planejamento de experimentos, você planeja uma intervenção, você executa a intervenção e você testa os efeitos dessa intervenção, ou é uma simples questão descritiva mesmo, às vezes você quer ter informações sobre saúde, né? Quer separar alguma coisa. E o que eu andei vendo também um pouco recentemente é um pouco dessa modelagem também na questão espacial, né? Modelagem espacial relacionada à parte de saúde, né? Você consegue ver, principalmente processos relacionados à área, né? Então, como que vai uma coisa, um município, a saúde do município, a saúde de uma região, como que interage, né? Uma coisa no outro, incidência de doença, que está tudo ligado também com epidemiologia, né? Então, é a parte que eu, recentemente, tenho mais visto com modelagem. Fora isso, é mais inferencial, mais descritivo. Ramon, você teve algum contato com algum software estatístico enquanto você fazia o curso de biologia? Enquanto eu fazia biologia, foi engraçado. Muita gente faz biologia, pelo menos no curso da Unicamp. Logo no primeiro semestre, a gente tem uma disciplina que a gente já vai para campo, já faz um experimento, já coleta dado. Chega em sala de aula, o professor fala, agora vocês vão fazer uma aqui quadrado. É isso, você nem sabe o que é uma aqui quadrado, não sabe o que é uma distribuição, não sabe nada, ele já fala para você, você vai fazer um aqui quadrado, que aqui quadrado vai dar o resultado para isso daí. Aí você fala, como que eu vou fazer esse aqui quadrado, né? E aí que você conhece o R, né? Então, no curso de biologia, eu conheci o R na marra. Quando eu fiz, foi na marra. Eu sei que atualmente está na grade. Está na grade do curso de biologia, uma disciplina de R. Nossa. Pelo menos da Unicamp, aqui na Unicamp, no curso de graduação, eles têm uma disciplina de estatística para biologistas, eu fui monitor dessa disciplina, e essa disciplina são 4 horas de aula por semana, 2 horas de teoria de estatística, 2 horas de prática no R, praticando o que você viu na teoria, né? Então, mas mesmo assim, no geral, o pessoal da biologia, eu não lembro da gente ter contato com algum outro software estatístico que não fosse o R. É o R. O pessoal da ecologia, R. Genética, R. Genômica, R. Bioinformática, R. Agronomia, R. Todo mundo usa R. Vai fazer alguma análise estatística, usa o R. Você ter visto esses softwares, o R no caso, no curso de biologia, te ajudou de alguma forma na graduação em estatística? Se ter visto me ajudou de alguma forma, eu imagino que deva ter ajudado. No meu caso, acho que tiveram várias coisas que ajudaram. O fato de eu ter antes da biologia, ter feito um curso já de informática, de técnico informática com programação, me ajudou. O fato no meu ensino médio, eu ter feito uma disciplina de projeto técnico e científico na área de biológicas, com análise estatística, já também me ajudou. E o fato de, durante todo o curso de biologia, ter tido várias oportunidades de interagir com R, ainda que de uma forma meio
dá um pouco de medo, né? Porque, no caso, como você não é um estatístico, você não tem nenhuma formação, nenhuma base daquilo, eles só te jogam para falar, usa o R. Às vezes o professor fala, usa o R e toque um script que um aluno meu usou. Dá uma olhada nisso daí, estuda ele para fazer a sua análise. Então, no meu caso, como eu acho que eu tive várias chances e já tive, antes da biologia, já tinha alguma preparação, acabou ajudando sim. Mas eu sei de gente que esse contato, na verdade, foi o contrário, causou trauma. Né? Justamente pela forma como a pessoa é exposta de uma forma, vai, faz, se vira, a pessoa não sabe estatística, não sabe programação, não sabe nada, e é um biólogo e tem que fazer a análise. Então, para algumas pessoas isso traumatiza. Né? Na verdade, isso afasta a pessoa de entender estatística e entender R. Não deveria ser assim, né? Porque a pessoa precisa entender plenamente o que ela está fazendo para poder explicar uma análise estatística. Eu acho que muitos pesquisadores, em geral, acabam sendo refém desse tipo de situação por causa da análise estatística. É bem comum a gente... durante a graduação, eu fiz parte da empresa Júnior, então a gente acabava tendo bastante contato com esse tipo de pessoa que estava estudando, fazendo seu mestrado, pós-doutorado, precisava da análise estatística, não tinha quem fazer. Ele começou a mexer em R e aprender. Então, acho que tem muita gente que, até mesmo pode ser o professor, vítima de ter que aprender R. E mesmo sendo um software estatístico feito para a gente na graduação sofre para aprender. Né? É difícil aprender uma programação tão específica, né? E você já não é muito programador. Então, é uma coisa que a gente vê em bastante áreas acontecendo isso. Eu tenho amigas que foram fazer o TCC, usaram R, usaram Python. É uma loucura, assim, como o fato da estatística estar presente em todo lugar tem levado o R e a obrigatoriedade de programar. É uma coisa, assim, bem Black Mirror, assim. Teve uma situação uma vez que eu estava dando uma consultoria para o pesquisador, e o pesquisador ele fez o trabalho em pesquisa com outros pesquisadores de outros centros. Né? Então, ele não tinha todos os dados. Tinha uma parte dos dados que estava com o pessoal da USP, algum instituto de biologia marinha da USP, alguma coisa assim. E aí a gente foi pedir esses dados para a gente fazer a nossa parte, uma análise também em cima disso daí. E o pesquisador que tinha o resto da informação mandou um áudio para a gente que basicamente falava: não precisa não, pode ficar tranquilo, que eu tenho um script aqui pronto que eu já usei para um outro estudo, e é só rodar aqui que já vai dar todas as análises que a gente quer. Então, às vezes é assim que acaba funcionando a coisa. As pessoas já têm um negócio pronto, ela sabe que aquilo lá funcionou para uma situação, não necessariamente atende todos os pressupostos para ser usado de novo, mas a pessoa vai usando, sabe? Só vai mudar se ela for escrever um artigo, publicar, e aí na hora que passa por revisão, o pessoal do artigo fala, não, você está fazendo coisa errada aqui. O problema é que às vezes faz coisa errada e ainda assim o artigo passa, porque novamente não é uma pessoa da estatística que está revisando, às vezes é uma outra pessoa de biológicas que não tem um conhecimento tão profundo, apesar que tem muita gente de biológicas que eu diria que sabe tanto quanto os nossos professores da estatística. Mas nem sempre é esse o caso do revisor, né? E aí passa, e vai passando, e aí a pessoa vê que já está... Uma outra pessoa que não sabe de estatística vê que já está publicado daquele jeito, com aquela análise. O meu eu vou publicar assim também. E acaba virando um círculo vicioso. Sim, recentemente, por causa da epidemia do coronavírus, a gente tem acompanhado o discurso científico muito, né? E as pessoas, na verdade, estão tendo até que ser introduzidas a essa realidade de incerteza. Não é sim nem não, é talvez, vamos ver, talvez, vamos ver. E por causa dessa correria, por informações sobre a pandemia, sobre o coronavírus, a gente teve o episódio do artigo da The Lancet, que 3 dos 4 autores deram para trás na conclusão do artigo, por causa de um erro que, assim, abrange a área da estatística. Era um erro na qualidade dos dados utilizados no estudo. Um estatístico, ele conseguiu verificar que tinha muito mais pessoas envolvidas em estudos, por exemplo, na África, citadas no artigo, do que nos bancos de dados globais. Então, esse dado estava exagerado, não existia esse tanto de gente doente internada sendo tratada com coronavírus
na África e nesses outros países, né? E ele conseguiu identificar isso, e o Lancet é uma das maiores revistas do mundo em artigo científico. Então, a ciência é bem vítima desse tipo de coisa, assim, até mesmo hoje em dia, ou até mesmo no altíssimo nível. Na opinião de vocês, o que é ensinado na faculdade é o necessário para se entrar no mercado de trabalho? Ao meu ver, a universidade não prepara, acho que prepara 20% assim, do que você precisa para o mercado de trabalho. Eu acho que a universidade dá uma base muito sólida, pelo menos eu e o Lucas, a gente tem isso em comum, a gente vem da mesma universidade, trabalha no mesmo lugar. A gente teve uma base teórica para o que a gente faz muito boa. A gente não teve problemas, acho que, em entender a teoria por trás do que a gente faz, do que a gente trabalha. Mas tem muito mais coisa além de teoria, tem muita a prática, né? A forma como você aplica aquilo, a ferramenta. Tem tanta ferramenta mudando. Hoje em dia, muita coisa que você faz é só em nuvem. Muito banco de dados que você trabalha hoje é banco de dados gigante, enorme. A graduação, acho que o maior banco de dados que eu tive que trabalhar é um banco com 2 gigas de tamanho e não é nada. É um nada. Hoje em dia, eu lido aqui, estou lidando no meu trabalho, com bancos de alguns teras, na verdade, né? Então, é diferente a forma como você vai encarar a tecnologia na prática, né? Então, acho que, nesse sentido, cabe a gente, porque a tecnologia está sempre mudando, né? Está sempre evoluindo. Se a universidade montar... A universidade tem uma estrutura rígida. Talvez, se a gente mudasse essa estrutura da universidade, né, daria para formar um pouco mais focando no mercado. Mas até a universidade se adaptar e ensinar uma técnica, né, para a gente, quando a gente aprender essa técnica provavelmente já não vai estar mais sendo usada no mercado, né? Então, a universidade, eu acho que ela acabou desistindo de correr atrás do mercado justamente por essa dificuldade, né? Ela teria a opção de tentar tirar essa rigidez da estrutura dela, mas ela preferiu manter a rigidez e ficar focando em dar uma base teórica para a gente. Então, como estatístico, eu acho que, terminando minha graduação, eu tenho base teórica para encarar qualquer problema profissional que tiver por aí. Mesmo que é uma teoria que eu não sei, eu tenho a base teórica para aprender. Eu consigo ir atrás e aprender. Eu consigo pegar um livro e entender, ver na internet, no YouTube, em qualquer lugar que tiver essa teoria, eu consigo pegar e entender. E a parte prática cabe durante toda a graduação. Eu acho que desde o começo da graduação, do primeiro ano da graduação, você já tem que botar a mão na massa e tentando fazer o que naquele momento, no seu nível, der para fazer, né? Para você se formar já com capacidade de entrar no mercado. Porque o mercado, querendo ou não, ele não perdoa. Se você tem a base teórica, mas não tem a prática necessária, dificilmente você vai achar uma empresa que vai te contratar para ficar esperando 2, 3, 4 meses para você poder, a partir daí, começar a produzir, sabe? No máximo, um lugar que vai te contratar para você passar um mês entendendo como que funciona o processo específico para aquela empresa. No máximo. Se você achar uma empresa bem bacana, né? Geralmente o pessoal quer te contratar para você já começar produzindo, né? Então, eu diria que o ideal é, desde o começo da graduação, você começa a montar um portfólio prático, de projetos práticos que você começou a fazer. Tá no começo da graduação, não faz nada complicado, faz coisas simples. Mas começa com prática simples. Mais para o final da graduação, prática mais complicada, mais elaborada. Você termina a sua graduação praticamente pronto para qualquer desafio iniciante que tiver no mercado de trabalho. Para mim, eu acho que vai depender também um pouco da sua área que você vai acabar trabalhando. A grande maioria, hoje em dia, das áreas, elas estão focadas em tecnologia, em data science. E para isso, com certeza não. Isso é uma coisa muito nova que a universidade não está preparada, não está focada. Hoje em dia, isso tem mudado
conforme os anos vão passando. Na Unicamp a gente tem tido boas notícias quanto a essas atualizações, né? De ter mais bancos de dados, de ter mais códigos, isso hoje em dia está no catálogo, não estava na minha época, mas os alunos que estão se formando hoje em dia se formam sabendo R, tendo manipulado os dados em SQL, sabendo um pouco de Python, e tudo de uma maneira muito introdutória. Eu acho que vai depender do seu trabalho, porque depende do quanto que você vai precisar de prática e quanto você vai precisar de teoria, né? Então, a graduação, principalmente de estatística, principalmente na universidade pública, igual a Unicamp, que é focada em pesquisa, você não vai conseguir desenvolver soft skills para conseguir explicar bem para um cliente, para um colega de trabalho, as análises estatísticas. Pelo contrário, você sai dali muito viciado em falar de teoria, né? Você, como o Ramon falou, a gente não pratica no dia a dia a prática estatística. Qual é o melhor jeito de apresentar? Isso é uma coisa que é apresentada no final, e pelo menos na minha vivência da Unicamp, ainda muito mal, né? Quando a gente faz projetos, quando a gente tem cliente, quando a gente tem que dar uma solução, ele ainda tem muito o viés dos professores que querem uma análise teoricamente correta, né? E como às vezes a gente tem clientes que são pesquisadores também, isso dificulta muito da gente ter a verdade, que é a realidade do mercado de trabalho, que não quer saber sobre a normalidade dos dados, que não quer saber sobre o quão próximo do mundo teórico, da verdade teórica ele está, né? Então, disso falta muito a gente ter essa capacidade de ser mais prático nas coisas. No meu caso, eu trabalho numa área muito teórica. Então, ter tido uma graduação com viés muito teóricos, ter sido uma pessoa com viés muito teórico, me preparou muito bem para a minha realidade hoje, trabalhando com bioequivalência com pesquisa clínica. Eu programo em R e faço manipulação de dados, mas são todos voltados para análise. O meu mundo é muito matemático ainda. Então, como o Ramon falou, a universidade prepara a gente com uma base muito boa, principalmente na hora de ter que resolver nossos próprios problemas técnicos. Então, nisso, eu me senti muito preparado pela universidade, pela minha experiência lá. E, no fim, eu acho que tudo isso é muito pautado pela sua experiência individual. A universidade não vai fazer tudo. Até mesmo para o meu conhecimento teórico, eu tive que ir atrás de muitas aulas junto com os mestrandos, aulas para pós-graduação, para me sentir preparado nesse sentido teórico. E a gente também tem muito que estudar, praticar a programação por conta, né? Eu acho que tem sim esse viés individual que molda a gente até mesmo no mercado de trabalho. Tem uma hora que o que é te dado não interessa mais, é o que você consegue sozinho. Acho que é um pouco disso, mas a universidade geralmente não prepara você para ser um cientista de dados. Hoje em dia, com certeza não. A gente sempre coloca na última parte do vídeo indicações. Então, eu vou pedir para vocês indicarem sites, livros, o que vocês quiserem, que vocês utilizaram para aprender fora da faculdade e que tenham uma didática um pouco mais fácil do que a graduação. Eu não confio em livro. Só se for livro digital. Eu acho que o livro é a mesma coisa que a universidade. Quando o livro já foi escrito, a editora já publicou, muito do que está ali já não está mais tão recente, né? Dependendo do que você for estudar, você quer realmente o que é mais recente, né? Principalmente quando é mais alguma coisa relacionada à programação, assim, né? Os pacotes estão mudando direto, está tudo mudando direto. Às vezes, você tem que usar o Google. Acho que o mais importante, a maior dica é saber usar bem o Google, saber pesquisar direito, saber como procurar fazer uma pesquisa com palavra-chave, né? Não jogar um texto gigante no campo de pergunta e esperar que apareça ali. Porque quase todo problema que você teve, alguém já teve antes e outra pessoa já respondeu essa pessoa na internet. É isso, sem conta. E se você quer estudar, às vezes você quer fazer um curso, tem cursos muito bons de professores que são professores universitários aí em universidade na Índia, nos Estados Unidos, na Austrália, que tem canal no YouTube e ensina. Eu fiz esses dias um curso completo de estatística espacial, né? Na verdade, fiz dois, fui com
combinando as aulas de 2 professores, os 2 americanos, de 2 universidades americanas diferentes. Então, é um professor americano de alta qualidade, com aula completa no YouTube, que está lá grátis para qualquer um assistir. Você só precisa querer fazer a pesquisa no YouTube e assistir. Se tem um problema de programação, tem um Stack Overflow, tem um monte de lugar que o pessoal já colocou a dúvida. Acho que mais importante que fazer uma recomendação específica, porque eu mesmo eu não tenho nada específico que eu consulto, né? Se eu quero uma informação, eu faço, tem salvado até hoje minha pele, mais educação, bibliografia, é uma boa pesquisa no Google. Especificamente para pesquisa clínica, um livro que chama Delineando a Pesquisa Clínica, do Stephen B. Hulley e outras pessoas, mas é Delineando a Pesquisa Clínica, um livro em português. Me ajudou muito a entender a pesquisa baseada em evidência, principalmente para pesquisa clínica em momentos assim que eu precisei. Eu acessei ele bastante quando eu tive que sair um pouco da bioequivalência para pesquisa clínica. Eu concordo com o Ramon, o Google é o nosso melhor amigo, e os fóruns, o Stack Overflow sobre programação, eu sempre escrevo uma frase em inglês, escrevo in R, e eu acho que eu preciso. É muito engraçado, o Google é sempre nosso melhor amigo, a gente tem que ir aprendendo a procurar coisas em inglês na internet, e isso com certeza muda. Eu queria recomendar também um site que é da Penn State, que é a Universidade Estadual da Pensilvânia dos Estados Unidos. Eu uso esse site desde a graduação. O link do site é online.stat.psu.edu. Nesse site, eles sempre passam conceitos estatísticos de uma forma muito clara e sempre com aplicação R, e às vezes tem SAS também. E eu sempre uso eles assim, eu acho ele muito incrível. Assim, vira e mexe, eu faço um curso online quando eu preciso para alguma coisa específica. Eu não sou uma pessoa que conclui muitas coisas, principalmente os cursos online são muito longos e repetitivos e para mim eles são redundantes. E eu sempre gosto de acompanhar e fazer resumos. Nunca dá certo, eu fico horas fazendo uma aula de 7 minutos. Mas 2 plataformas que eu gostei bastante de fazer cursos a Udemy e o edX. O edX tem bastantes estudos, principalmente na parte de pesquisa clínica, e eu acho que vocês conseguem se virar bem para aprender novas linguagens de programação. A Udemy, existem alguns cursos que você consegue ter uma boa introdução logo no primeiro vídeo de graça. É o bastante para, às vezes, você baixar, começar a mexer sozinho. Prestem atenção nos preços do curso da Udemy, porque às vezes eles saem com umas super promoções do nada, assim, ou eles sempre ficam em super promoções, ou às vezes vocês vão achar alguma coisa no YouTube que é melhor. Então, pesquisem bastante quando se fala sobre essas plataformas de cursos online. E tem uma outra plataforma de curso online, e eu lembrei aqui agora, o edX você consegue fazer de graça, você só não ganha o certificado. A Udemy, como é uma coisa meio que parecida com o YouTube, né? A pessoa faz o seu próprio curso e publica, ela ganha dinheiro com aquilo. Então você tem que pagar. Mas tanto o EDX, quanto o Coursera, que é Coursera, dão cursos que podem ser de graça sem certificado, né? Que é bom para você acumular conhecimento, estar mais preparado, mas assim você não vai poder ficar se gabando com ele por causa que você tem um certificado. O Coursera em específico tem diversos cursos de diversos lugares do mundo, de universidades super renomadas, e as universidades dos Estados Unidos, elas têm esse viés prático que a gente tem muita carência, e são bem legais, assim, geralmente são cursos reais onde você tem que fazer discussão em fóruns, tem que submeter o seu teste, então é bem interativo, você sente que você está aprendendo ou cobrado a aprender também. Essas são as minhas recomendações. O livro Delineando Pesquisa Clínica, a plataforma da Penn State de conceitos estatísticos, tem aulas de várias coisas, não são aulas, são
exemplos. Então, eles são bem curtos, né, do Penn State. A plataforma do Udemy, do edX e do Coursera. Acho que são bons lugares para aprender e ficar mais afiado. Talvez o Lucas consiga me adicionar mais informação aqui, mas para quem, em termos de bibliografia para bioequivalência, tem o livro do Show. A gente trabalha, tem um livro do Show, que é basicamente a Bíblia da parte de estatística aplicada à bioequivalência, e tem várias normativas da Anvisa, né? Guia de biodisponibilidade relativa, ou guia para elaboração de relatório de estudo de biodisponibilidade, bioequivalência, alguma coisa assim no Google, você consegue encontrar todos esses guias também da Anvisa, né? Que eles trazem mais a parte de norma jurídica por trás, né? Porque esses modelos são já definidos meio que em lei, mas para quem tiver interesse em conhecer um pouco mais, você pode procurar tanto esses guias, essas normas da Anvisa, como dar uma olhada, talvez, no livro do Show. Tem umas teses também, umas dissertações de duas alunas da Federal do Mato Grosso, de Minas Gerais, né? Federal de Minas Gerais, a Paula Chiellini e uma outra que também são materiais, eu não lembro o nome da outra moça, são materiais bem bons para introduzir nessa área de bioequivalência, né, da estatística, para a pesquisa de medicamentos genéricos. O Ramon deu uma super dica, eu carimbo em cima. A área de bioequivalência é uma área que carece muito de estatísticos que entendam sobre. É uma área que quer pagar por esses estatísticos e eles não existem. A gente sempre ouviu do nosso gestor que, nossa, agora vocês fazem parte das 10 pessoas no Brasil que sabem bioequivalente. E é uma área muito legal que pode dar oportunidades também fora do país. Hoje em dia, a área de pesquisa clínica e a área farmacêutica está super em alta, até porque a gente vai viver uma pandemia daqui a alguns anos, mais daqui a alguns anos. O livro do Scholl que o Ramon falou é o Design and Analysis of Bioavailability and Bioequivalence Studies. E o Scholl é CHOW. É só você colocar Bioequivalence Scholl no Google e você vai achar esse livrinho da capa azul. Os guias, o Ramon falou dos da Anvisa. Eu gosto bastante também dos da Europa. Os da Europa, eles são muito completos. O da Anvisa você sente que tem um Ctrl-C, Ctrl-V, assim, um pouco. E você não consegue você tem que entender para entender o da Anvisa. Mas o do EMA ele é um pouquinho mais detalhado, então você escreve Guidance, de guia, né? Guidance, Bioequivalence, EMA, EMA, e você tem acesso a essa documentação pública que é sobre bioequivalência e te ensina a ganhar uns bons reais se você se dedicar a essa área, é bem legal. Então, tá certo. Se alguém tiver mais alguma dúvida, tem algum contato para eles poderem conversar com vocês? Por onde vocês preferem? O pessoal pode me achar no LinkedIn, eu tô como Lucas Souza, deve ter 1 milhão de pessoas com esse nome no Brasil. Mas eu vou pedir para a Carol deixar o link do meu perfil aqui embaixo, vocês podem entrar em contato comigo. Eu vou deixar com carinho se vocês mandarem uma conexão e eu ver que é da Universidade de João Pessoa, eu aceito vocês e a gente bate um papo. Se não tiver interesse em me contatar para qualquer coisa, pode ser pelo LinkedIn mesmo, Ramon Nunes Ferreira, Ramon com M no final, de Macaco, Maria, Marcelo, né? Ou pode ser por e-mail também, ramonNF@gmail.com, eu entro quase todo dia no e-mail. Então, pode ser por e-mail, pode ser pelo LinkedIn. É isso, então, muito obrigada por participarem, por toparem participar. Imagina.